Fala aí, seus peixão, beleza? Estou de volta aqui, estou na plena madrugada aí, 1h50 da manhã. Tô de volta depois de comentar o jogo do Santos lá no YouTube. O Santos empatou com a Ferroviária, 3x3. Bom, já sabe, fiz o pós-jogo e tal. Então, vou deixar algumas coisas claras aqui. Eu, pessoa, tenho como característica ser uma pessoa ponderada. Eu não sou muito bravo, não sou estourado. Às vezes eu estouro, às vezes eu tenho pavio curto. Mas com relação a futebol, eu sempre fui muito calmo. Isso é uma característica pessoal minha. Eu tento ser mais analítico, sempre fui assim. Não só por causa do Santos, com o futebol no geral. Eu sou uma pessoa mais calma para analisar futebol. Nem sempre tô certo, tá bom? Eu tento acertar nas minhas análises, mas nem sempre tô, tá? Então, esse é o meu jeito, beleza? Eu vejo muitas comparações. Você tem que ser mais assim, você tem que ser mais assado, você tem que ser mais desse jeito ou daquele... Gente, esse aqui é o meu jeito. Vou continuar sendo do meu jeito, tá? Tô satisfeito com o meu jeito de ser. Se você gosta mais de outros canais, show, assista outros canais, mas não queira que as pessoas sejam iguais umas às outras, porque isso aí é uma chatice, na verdade, né? Essa mesmice, todo mundo tem que ser igual, é muito ruim. Se você gosta, se identifica mais com outra pessoa, com outro tipo de conteúdo, tá tranquilo, assista outro tipo de conteúdo que pra mim tá show. Eu vou continuar fazendo do meu jeito aqui, beleza? Eu tenho por características separar as coisas. O vídeo de pós-jogo, eu resolvi falar de pós-jogo. Fiz sobre aquele jogo que eu tava assistindo. Principalmente porque eu tava num outro ambiente, não tava na minha casa, que é geralmente onde eu acompanho os jogos. E eu ainda assim fui mais ponderado ainda. Então eu analisei mais o jogo, mais rápido. Lá o pós-jogo do vídeo contra a Ferroviária tem 8 minutos. Quem acompanha aqui sabe que quando eu faço pós-jogo, geralmente tem 15, 16 minutos eu desenvolvo mais. Porque lá eu tenho que ir embora rápido, não posso ficar lá o tempo inteiro. Então o pós-jogo foi mais rápido. E por fazer mais rápido, para justamente entregar depois do jogo, ele tem que ser feito de maneira dinâmica. Então é lógico que eu não vou falar de todos os micro detalhes como eu geralmente faço aqui quem acompanha, beleza? Dito isso, agora eu vou falar sobre a campanha do Santos, beleza? Porque eu acho que já falei em alguns outros vídeos sobre o que eu espero, já falei e vou falar de novo especificamente sobre a campanha do Santos. Primeiro de tudo, é inadmissível, de novo, o Santos estar brigando contra o rebaixamento no campeonato estadual, tá? É completamente inadmissível. Só para deixar claro que eu sou embaixador do Santos pelo YouTube. O YouTube me convidou para ser embaixador do Santos no Campeonato Paulista, beleza? Porque tá bastante gente me falando que eu sou funcionário do Santos e tal. Não sou, tá bom? De novo, deixando isso claro. Vou contratado pelo YouTube. O YouTube me convidou para ser embaixador do Santos durante o Campeonato Paulista, para promover o Paulistão aqui, beleza? Então, voltando, é inadmissível um clube do tamanho do Santos estar brigando até a última rodada contra o rebaixamento. Mesmo assim, o Santos foi prejudicado em alguns jogos, principalmente contra o São Paulo. Esse jogo também contra a Ferroviária teve um gol legítimo do Marcos Leonardo que foi invalidado e tem VAR. O VAR tem que trabalhar. É muito estranho e parece síndrome de perseguição que o Santos esteja sendo tão prejudicado. Nesse Campeonato Paulista, em pelo menos 4 partidas, o Santos foi plenamente prejudicado, com VAR e tudo. Então me incomoda muito. Não adianta a Federação Paulista fazer notinha falando, olha, realmente erramos, vamos melhorar. Só que o clube pode ser prejudicado com o rebaixamento, que é demérito do próprio time, beleza? Vou repetir, digo desde o começo. Tem bons jogadores no Santos? Tem. Mas eles precisam de maiores condições justamente para que esses bons jogadores, que são basicamente jovens, possam apurar em tempo, em qualidade técnica com jogadores mais velhos. E geralmente, durante a maioria dos jogos, são os mais velhos que acabam prejudicando o time e acaba respingando nos mais novos, como é o caso do Kaique, como é o caso do Sandri, que não vem bem. Tá? O Ângelo oscila pela idade, ele tem 17 anos, gente. O Ângelo fez 17 anos em dezembro. Já tem gente chamando ele de fracassado. Então tem que ter muita calma nessas horas. Eu prefiro ser calmo. Eu não quero ser tão a flor da pele assim pra pegar um moleque de 17 anos e chamar de fracasso. Entende? Eu prefiro ser calmo, eu prefiro ser ponderado, eu prefiro ser analítico. Porque chegar e falar com um moleque de 16 anos, 17, fracassado, é uma enganação, eu acho que o erro tá em outra pessoa, não em mim, tá bom? Pode ser que eventualmente lá no futuro ele não renda o esperado, pode ser eventualmente lá no futuro ele não seja bom jogador, o que eu não acredito. Mas se isso acontecer, lá no futuro eu vou falar. Tem que esperar, não adianta. Eu esperei pra falar do Balieiro, eu tô falando do Balieiro agora, que eu acho ele fraco e tal, e é da base. O Arthur Gomes, mesma coisa, eu esperei um tempo de profissional e tal. Com o Ângelo eu vou esperar mais, o Ângelo subiu com 15 anos, gente. O Marcos Leonardo, que já tinha gente chamando de fracassado, jogou bem pra caramba de novo. Já vou chamar de fracassado também, porque ele oscila, porque ele tem 18 anos. Ele já é apontado como solução.
E não deveria ser assim. Os jogadores mais velhos, que oscilam mais ainda, acabam atrapalhando. Por exemplo, nesse jogo, o Goulart foi muito mal. Perdeu um gol claro, que geralmente não perderia. Então, os mais velhos estão oscilando. Nem vou citar Camacho, os outros jogadores, né? Que a gente sabe muito bem. Nesse jogo, a zaga foi muito mal, mas o meio de campo não deu cobertura pra zaga. Então, acaba estourando o Kaique. O Auro, que é mais velho, fraco demais. Então, tudo isso. A mais evitam... Nos comentários do último vídeo, atacaram mais o Lucas Pires do que o Auro. Entende? Eu não sei que paciência é essa com o moleque da base. O Lucas Pires, gente, tem 1 mês e meio de profissional. 1 mês e meio. Mesma coisa do Lucas Barbosa. Nem 1 mês de profissional. Não é assim que as coisas funcionam. Beleza? Repetindo o que eu disse em outros vídeos, para quem não acompanha sempre, o Santos precisa urgentemente de 4 jogadores para serem titulares. 4. Com condições de serem titulares. Os nomes que estão sendo falados me agradam. Principalmente o Byron Castilho, que é lateral direito, que é o jogador da seleção equatoriana, que está fazendo uma baita eliminatória, tá? Dentro da realidade deles. Eles estão abaixo só do Brasil e da Argentina. Então é uma boa eliminatória. E também o Almendra, que é um volante do Boca Juniors, que é bom jogador, jovem também, mas um jogador mais consistente. Então esses dois têm condições de serem titulares do time. Com relação a Alisson, eu não sinto muita falta do Alisson, eu nunca fui muito fã do futebol do Alisson, mas comparado ao Balieiro, o Alisson é melhor, entende? O Alisson oferece mais poder de marcação, mesmo eu não sendo fã dele, do que o Balieiro. Agora, Jobson, Camacho, esses caras, infelizmente, não agregam muito. O Camacho, vez ou outra, ele acerta um passe, um lançamento, ou no jogo de ontem, inclusive, acertou um belo lançamento, mas é muito pouco. A marcação do Camacho para um volante é muito fraca. No jogo de ontem também o Zanocelo foi muito mal, mas na parte ofensiva teve coisas boas. Eu não posso simplesmente fechar o olho e falar, pô, é a fase, eu vou atacar todo mundo e tal. Um pós-jogo é um pós-jogo. Eu tô analisando aquele jogo, beleza? Então é naquele jogo que eu vou analisar. No jogo contra a Ferroviária, eu vi evolução, principalmente na parte ofensiva. Gente, o time marcou 6 gols, 3 estavam impedidos, e teve 2 chances claríssimas. Em qual jogo dessa temporada, como um todo, o Santos criou tantas chances? Aliás, em qual jogo, somando o último ano inteiro até agora, em qual jogo o Santos criou tantas chances claras de gol? Me fala, pode buscar na sua memória aí, em qual jogo de 2021 até agora, do ano inteiro, tô pedindo a temporada inteira do ano passado, até agora o Santos criou tantas chances de gol. Não tô falando jogar bem, tá? Porque jogar bem tem que ter uma consistência defensiva, ofensiva e tal. Então teve jogos que o Santos se portou melhor do ano passado. Contra o Bragantino, contra o Fluminense, até contra o Flamengo na vitória fora de casa. Em alguns jogos o Santos portou bem. Contra o São Paulo, no primeiro turno, o Santos jogou bem, inclusive tava com o Diniz. Mas de criar tantas chances de gol, esse foi um dos jogos que o Santos mais criou. Se não foi o jogo que o Santos mais criou chances de gol, beleza? Então eu não simplesmente vou fechar meu olho e dizer só o que muita gente quer ouvir, que é que eu taque pedra. E cara, tem horas e momentos pra isso. É inadmissível um time como o Santos estar vivendo isso novamente. Isso deveria ter sido servido de exemplo para a diretoria do Santos. Beleza? Não vou entrar no mérito aqui do trabalho fora de campo, de pagamento de dívidas, que beleza, tá sendo bem feito, mas não é mais que obrigação. É porque a gente tá tão acostumado com o presidente sendo vacilão, que quando um paga a dívida, parece demais, mas ele tá fazendo só o trabalho dele. Pagar a dívida e equalizar as finanças é o trabalho do presidente. Todos eles têm que fazer isso. Então a gente tá com um agora que faz. Porém, na parte esportiva, na parte do time, isso não tá sendo bom o suficiente. Demorou muito para decidir qual projeto queria. Eu acho que a vontade do staff do Santos, aí é um achismo, não era para ter o Carille para essa temporada. Ele acabou ficando pelos resultados do final do ano passado e não tinha uma confiança extrema no trabalho dele. Também acho que isso pode ter contribuído pro que aconteceu, pra ele acabar saindo. Também acho que isso pode ter sido preponderante para a saída dele. Além disso, a parte de contratações é muito fraca, muito fraca. Eu entendo os momentos financeiros, eu sei que eles são difíceis mesmo, só que não adianta a gente ter a parte financeira bem se o time não estiver na primeira divisão. Eu até falei isso no Futirinhas. Se você, só vou dar um exemplo com números redondos para ficar mais fácil de entender. Você tá na primeira divisão, você ganha 100 milhões por ano. Estando na primeira divisão, né? Por fazer parte da primeira divisão, premiações, etc. Dá 100 milhões por ano. Então você tem que trabalhar com menos de 100 milhões, ok? Para o time ficar pelo menos 0-0. Você não vai gastar mais do que isso. Com viagem, com tudo que custa o futebol. Então, digamos que o Santos gaste 90 milhões com tudo. O clube funciona com 90, sobrou 10. Beleza? Aí você faz investimentos, aí você paga a dívida. Beleza? Se você cai para a segunda divisão,
O que você ganhava 100 hoje, amanhã, sendo rebaixado, você passa a ganhar 25. E aí, cara, você vai ter que equalizar todas as finanças, tudo de novo. Então não adianta simplesmente só pagar a dívida e não ter um time consistente que se mantenha sem sustos na primeira divisão. Entende? Então tem que ter uma coesão entre parte financeira, que é muito importante, a gente sabe, o santista sabe, e também a parte esportiva, que é tão importante quanto. Porque afinal o Santos chama Santos Futebol Clube. Então o futebol precisa funcionar, porque o futebol é o carro-chefe. As finanças são importantes? São importantes, tão importantes quanto o futebol. Mas o futebol também precisa funcionar. E ninguém tá cobrando títulos, hein? Ninguém tá falando tem que ser campeão brasileiro. A gente sabe que a situação é difícil, mas a gente sabe que dá para oferecer um time melhor. Então, o trabalho da diretoria, do Andrés Rueda e do Dracena, é apurar o que esses meninos têm a oferecer. Não adianta ficar jogando ele pros leões o tempo inteiro. Isso vai acabar atrapalhando o desenvolvimento deles. O Kaique já tá sentindo. O Kaique tá muito abaixo do que ele apresentou no ano passado. Ele deveria já estar acima. Por quê? Porque a cobrança tá exacerbada em cima do desempenho dele. Tá, chegou o Maicon agora, beleza. Provavelmente vai dar um descanso pro Kaique, para ele ter mais paciência para desenvolver o futebol dele, que a gente sabe que ele tem para oferecer. A mesma coisa com o Sandri. A responsabilidade de ser a solução para o meio de campo, inclusive da minha parte, porque eu apontei isso, tá sobre ele. Talvez ele não esteja preparado para ser a solução. Ele precisa de alguém mais consistente, para ele ser o parceiro, para que tenha uma passagem de bastão, para que ele esteja mais bem preparado no futuro. Afinal, o Sandri tem 19 anos também. Então, são jogadores que estão há um bom tempo no profissional, mas são muito jovens ainda, sabe? Então eu acho que precisa encontrar um meio termo que funcione, principalmente com quem vai chegar. O Santos precisa, imediatamente, de um lateral direito titular, de um meio campo titular, um meio campista que seja volante, saiba marcar, saiba armar também, para ser titular no lugar de qualquer um, para ser esse cara e o Zanocelo, esse cara e o Sandri. Mas esse cara tem que ser o titular. Um meia para fazer a função do Goulart, para ter alternância mesmo, nem sempre ser o Goulart. Até acho que o Santos precisa subir o Ed Carlos da base, mas é outro menino, então precisa de um cara que tem esse poder de criação. A gente estava falando do Alan Patrick, mas pode ser outro cara com essas características, e precisa de um ponta esquerda que esteja acima do Lucas Braga, que esteja acima do Marcos Guilherme e que esteja acima do Ângelo. Não que o Ângelo, continuo achando que o Ângelo tem que ser titular do lado dele, ou pelo menos ter muita minutagem no ano, para justamente ele apurar para o ano que vem, que eu acho que vai ser o ano dele, quando ele tiver 18 anos, estiver mais preparado física e tecnicamente. Mas o Santos precisa de pelo menos um ponteiro que tenha mais experiência, que tenha mais bagagem, justamente para dar um respaldo maior para o Marcos Leonardo e para o Ângelo. Tá? A gente ainda tem sorte que o Lucas Barbosa é bom, que o Lucas Pires é bom, a gente ainda tem sorte. A gente tem esses meninos aí que são bons de bola, mas eles precisam de parceiros melhores, entende? Então, por mais que eu não seja muito fã do Michael, eu acho que essa chegada dele pode ser benéfica, justamente pela experiência, por ter bagagem, por chamar responsabilidade. Então eu acho que isso é benéfico, tá bom? É isso. Parece que eu tô calmo, mas eu tô preocupado também. Eu não acho que o Santos vai cair, tá bom? Mesma coisa que eu falei no Brasileiro. Eu não acho que vai cair. Eu não acho que vai acontecer isso. Mas isso é inadmissível. A gente não pode se acostumar com esse tipo de coisa. Eu vi um Santos ser campeão muitas vezes. Tem muita gente já bem mais nova do que eu que não viu. Então isso vai acostumando a torcida a achar muito pouco. Qualquer vitória a melhor de todas e tal. E não é assim. O Santos ele tá com momentos muito difíceis que eu já vi passar. São momentos muito graves. Mas o futebol tem que caminhar em primeiro lugar junto com a parte financeira, desenvolver os dois juntos. Se é o momento de abrir um pouco o bolso e investir um pouco mais para colher lá na frente, ninguém tá falando de fazer loucura financeira, tá bom? Como o Pérez fez, a gente tá falando de saber investir no momento certo. Não é com o Tietê que vai resolver esse tipo de coisa. O Tietê não é um jogador para dar bagagem, para dar experiência. O Tietê é outro Camacho, não é esse tipo de jogador que a gente tá falando. A gente tá falando em jogadores tipo o Soteldo, tipo o Pituca, esses jogadores, tá? Não precisa ter 20, 30, 32 anos para ser a solução. Pode ser um cara de 23, mas que tenha bagagem suficiente para chamar essa responsabilidade, porque afinal os parceiros deles têm 18 e 17 anos. Entende? Então, são nessas posições que eu considero carente, mas qualquer jogador que agregue, então assim, vai te entregar técnica, vai te entregar minutagem, vai te entregar consistência, qualquer jogador que agregue é válido. Eu não vejo o Tietê assim, mas eu vejo o Sobral do Ceará assim. O Sobral seria uma solução para o meio de campo, entende? O Gabriel Neves do São Paulo talvez seja uma solução para o meio de campo.
Ele perdeu espaço no São Paulo por se contundir, mas é um bom jogador. Quem acompanhou e viu o que ele fazia no Uruguai, viu que ele tinha talento. Então pode ser um jogador interessante. É esse tipo de jogador que o Santos tem que buscar. Jogador que soluciona problema. Não outro jogador que vai vir e oscilar mais do que os moleques. Então tem que ter planejamento, tem que ter consciência. Não adianta só contratar quem é parça do Edu Dracena, que eu vi o Noronha falando. E realmente, não adianta só contratar parça. Pode ser jogador do Palmeiras? Pode, lógico. Mas não esse tipo de coisa. Já falaram de Moisés. O que o Moisés vai fazer no Santos, cara? O Moisés saiu do Palmeiras porque já não tinha condições físicas de aguentar o futebol brasileiro. O que ele vai fazer aqui 3 anos depois? 3 anos mais velho? Porque ele não tava aguentando jogar na China direito, fisicamente. Ele já tava abaixo fisicamente. Então não é esse cara que vai ser solução. Entende? Mas um jogador mais velho que entregue fisicamente... poderia ser. Então precisa fazer um estudo melhor dos jogadores que vai contratar. Eu teria feito uma loucura. Eu teria ido atrás do Giovinco. O Giovinco eu acho que seria um jogador muito interessante pro Santos, como criador. Mas isso não aconteceu, ele foi pra Sampdoria, tá bom? Mas enfim, é isso. Quero saber sua opinião aí, beleza? Tamo junto. Aí, o vídeo tem quase 18 minutos. Quando eu tenho mais tempo, eu consigo desenvolver mais o assunto, beleza? É nóis e até o próximo vídeo. Valeu!